Este programa é livre para todos os públicos. Estamos entrando agora em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias e abrimos o nosso coração a Ele para que, acolhendo as nossas vidas, os nossos corações, Ele encontre no nosso coração de filho e de filha esse espaço onde Ele pode dialogar conosco e nos dar as suas graças e suas bênçãos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Nós estamos meditando na encíclica do Papa, na bula do Papa sobre o ano da misericórdia. Por isso, o texto que eu vou trazer agora é tirado desta bula. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante, será lançada no vosso regaço. A medida que usardes com os outros, será usada convosco. Está em Lucas 6, 37 a 38. Ele começa por dizer para não julgar nem condenar. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. Você que é cristão, você que conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que não nos compete julgar os outros. E Jesus, ele é bem taxativo nesse sentido. Por que que nós não podemos julgar os outros? Primeiro, porque não somos juízes dos outros, nós somos irmãos deles e como irmãos pecadores também. E outro, quem tem a visão completa e profunda da pessoa, senão a Deus? Eu posso ter visão externa, eu posso ouvir palavras das pessoas, como as pessoas ouvem as minhas, mas de forma alguma eu não conheço o mais profundo dessa pessoa, por isso eu posso incorrer em erro e posso ser julgado com a mesma medida que eu julgo os outros. E é uma tentação nós queremos ser juízes das pessoas. Você é juiz de você mesmo? Nem você mesmo você consegue julgar, nem eu mesmo consigo me julgar. Só Deus pode, porque Ele conhece o todo nosso. Ele conhece o mais profundo da nossa alma, os anseios, os medos, as inseguranças, também as virtudes, toda aquela graça que já foi colocada em nós. Porque todos nós estamos num caminho de conversão para Deus. Todos nós estamos num processo de crescimento para Deus, para a santidade, para sermos filhos e filhas dele. O pecado nos manchou. Nós vemos o pecado do irmão, nós vemos o erro dos outros, mas não sejamos juízes. Ao contrário, Jesus pede que nós ajudemos o irmão, pede para que nós aconselhemos o irmão que pecou, que errou, para que ele saia do erro, mas jamais ser juiz, porque o juiz é aquele que dá a sentença final. E se eu já o condeno como mal, então não há possibilidade de salvação. E isso, da parte de Deus, será cobrada de nós, esse juízo. E nós também seremos, da mesma forma, tratados, como o próprio texto nos diz, né? Não julgueis para não ser julgados e não condeneis para não seres condenados. E com a mesma medida que eu uso com os outros, Deus vai usar comigo. Então, se você quer a misericórdia de Deus para a sua vida, comece a treinar a misericórdia também para com o outro. O outro merece de nós o melhor, mesmo que às vezes ele não aceite. O melhor às vezes é uma correção, o melhor às vezes é uma chamada de atenção, o melhor às vezes é bater de frente com a pessoa e ela dizer para você, você não tem nada a ver com a minha vida. E você vai dizer, olha, eu quero o seu bem, então fique à vontade. Se você quer aceitar, aceita. Se não quiser, o que eu posso fazer? Assim Jesus fez com os discípulos e com aqueles que também estavam ao seu redor.
Ele deu a palavra de salvação. Um acolheu, o outro não acolheu. E ele não já falou assim, porque não acolheu já está condenado. No fim, sim, porque o tempo da nossa salvação é esse tempo que nós temos. Então a minha vida, o empenho meu é nesse sentido de irmos sendo transformados, modificados pela palavra de Deus, pela vida de oração, pela vida fraterna, porque nós convivemos com pessoas, nós buscamos como filhos e filhas essa comunhão profunda com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. E nesse sentido, Jesus nos dá um caminho de conversão, de mudança de vida, de mudanças de atitude. Você percebe que a gente reage no automático? A gente só vai pensar no que falou depois que falou? E muitas vezes vamos dizer assim, por que eu falei desse jeito? Eu não devia ter falado, eu queria engolir de volta a palavra, mas não deu mais. Porque a gente vai pela emoção, pelo impulso e não pensa naquilo que vai falar, não presta atenção naquilo que vai dizer, naquilo que vai fazer e depois não tem como voltar atrás, senão assumir o meu pecado, assumir o meu erro e pedir perdão. É uma atitude também cristã de reconhecer os seus próprios erros. Sim, isso salva a gente. Quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço a minha falha e peço perdão, eu sou salvo e também ajudo os outros também a se salvar. Seria bom se todos nós pedíssemos perdão de nossas faltas, mas o espírito de orgulho muitas vezes nos impede de fazê-lo. E isso é uma perdição para nós. E isso não nos salva. Ao contrário, nos põe em perigo de perder a vida para sempre. Então o Papa pede aos cristãos para que nós contenhamos as nossas palavras. É preciso denunciar as injustiças? Sim. É preciso corrigir o pecador? Sim. É preciso corrigir aquele que erra? Sim, é necessário. Mas nunca agirmos como juiz. Mas agirmos como pessoas que abrem espaço, abrem caminho, abrem possibilidade de salvação e de vida. Porque Deus veio para isso, Jesus veio para isso. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. A condenação é no último de tudo, quando não houver mais possibilidade de salvação. Aí sim, se a pessoa até esse fim não se converteu, não mudou, aí sim ela vai entrar num juízo final, como nos é apresentado pela igreja, né? Quando o Senhor voltar e fazer o julgamento de todas as pessoas, aí sim aqueles que permaneceram fiéis vão o trigo para o celeiro, aqueles que não vão para o fogo eterno. É o fim, gente. Nós não estamos no fim, nós estamos ainda a caminho. Por isso, comece a exercitar dentro de você esse novo que Jesus traz aí, de não julgar, de não condenar, mas de ser para o outro alguém que indica um caminho de salvação. Nesse sentido, vamos orar ao Pai das Misericórdias, pedindo a Ele a graça de que precisamos. Precisamos colocar isso dentro de nós, e essa semente dentro de nós, não julgar e não condenar. E aí sim vamos ser filhos da misericórdia. Por isso entregamos ao Pai as nossas vidas e os nossos corações. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos pelo vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.